Bom dia, meus amados irmãos. Paz seja com todos. Hoje é quinta-feira, dia 10 de agosto de 2023, e eu agradeço a Deus pela sua vida. Seja bem-vindo no dia de hoje, mais uma vez, ao devocional Pão Nosso de Cada Dia. O Senhor hoje tem uma mensagem impactante para as nossas vidas no dia de hoje. É sobre o de repente de Deus. Você verdadeiramente crê no de repente de Deus? Interessante, meus amados irmãos, que ontem na igreja, o culto da vitória, o Senhor nos trouxe uma palavra em Mateus 8:24, que diz: de repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco, né? Ontem a palavra do Senhor, o Senhor nos trouxe um de repente da adversidade, né? Nós vemos aqui em Mateus 8:24, o de repente da adversidade, o de repente, né, das coisas, né, se levantando contra os discípulos. Eu não sei o que tem se levantado contra a sua vida, contra os teus projetos, mas eu quero dizer para você que o Deus do de repente, Ele está aqui falando contigo nesse momento. Interessante que hoje de manhã eu acordo, né, outro dia, e coloco no celular uma mensagem para ouvir, e Deus está usando uma missionária, trazendo mais uma vez o de repente dele. Essa é a mensagem de hoje, sobre o de repente, sobre o que nos acontece de repente, não é, irmãos? O de repente na nossa vida é algo que nós não esperamos, mas é através desse de repente que Deus irá operar um grande milagre na nossa vida. Mas hoje o Senhor também lhe traz um de repente. E o de repente de hoje está em Atos, capítulo 2, versículo 2, que diz: e de repente veio do céu um som como de um vento veemente, oh aleluia, e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, né? A gente vê aqui na passagem de Atos 2 a descida do Espírito Santo. A primeira vez, né, em que o Espírito Santo, aleluia, ele foi nos dado de presente, depois que Jesus volta para o céu, para a sua morada. E hoje, mais uma vez, o Senhor nos traz o seu de repente, aqui em Atos 2, 2. Eu quero dizer para você que o nosso Deus, ele é Deus que trabalha nas coisas incomuns. Deus não é comum como eu ou como você. É por isso que o agir de Deus, o trabalhar de Deus na vida daquela pessoa que verdadeiramente crê no seu poder, na sua magnitude, né? É diferente, irmãos. A maneira de Deus trabalhar, ela é diferente. Quando você menos esperar, eu quero dizer para você, diante da boca de Deus que está aberta entre nós, né? Quando você menos esperar, virá a libertação. Virá a libertação, talvez a sua libertação, talvez a libertação de alguém que você vem buscando tanto diante do Senhor, né? Quando você menos esperar, irmãos e irmãs, amados em Cristo Jesus, aquela pessoa que foi embora, ela irá voltar, mas irá voltar quebrantado, irá voltar diferente. Não irá voltar da maneira que foi embora, porque irá voltar com a consciência, né,
certa, com a consciência e com o coração, aleluia, né? Na posição e na visão certa, na posição de Deus, na visão de Deus, com a orientação de Deus. Então, no de repente, irmãos, a porta vai se abrir, a porta do emprego, a porta do negócio, não sei qual é a porta que você vem perseverando diante do Senhor, né? No de repente de Deus, eu quero dizer para você que o milagre irá acontecer. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Lá na Bíblia Sagrada, aqui na Bíblia, né? Está na minha, está na sua também. Aparece 19 versículos com a palavra de repente. Então, se tem 19 versículos com a palavra de repente na Bíblia, então esse de repente, ele não está lá por acaso, ele não está aqui por acaso. Mas esse de repente, a partir desse momento, esse de repente ele passa a fazer parte da nossa vida. E o Senhor está dizendo que quando nós menos esperarmos, né, o que está em desordem, o Senhor irá colocar em ordem. Se eu fosse você, eu dava glória a Deus. Se eu fosse você, eu já dizia aleluia. Se eu fosse você, eu já diria, eu tomo posse, Deus, dessa palavra. Essa palavra é para mim. Então, o Senhor, no dia de hoje, Ele nos traz o de repente. Descansa o teu coração. Nada está perdido. Deus é maravilhoso. E a sua palavra, ela vai se encaixando dia após dia, uma na outra, para que a gente possa entender da maneira certa, da maneira mais eficaz possível, tudo aquilo que Deus tem a nos entregar. Eu tenho certeza que, assim como Deus está falando comigo nesse momento, Ele também está falando contigo. Que você seja poderosamente abençoado, abençoada, através do poder dessa palavra que está sendo ministrada. Palavra que não é da pastora Cátia, mas palavra que sai da boca do próprio Deus no dia de hoje. Eu quero orar por você. Amantíssimo Deus, eterno e soberano Pai, o Senhor nos traz dois de repentes para nós. O Senhor traz o primeiro de repente em Mateus 8:24, quando o Senhor acalma a tempestade que de repente se levantou contra o barco aonde estavam os discípulos, e o vento se aquietou, o mar se calou, o vento se aquietou, aleluia. Assim está acontecendo na nossa vida. Toda a adversidade, todo o vento que está soprando contrário, aleluia, ele está se calando, ele está se aquietando. Porque o Senhor está trazendo para as nossas vidas tempo de paz, tempo de refrigério, tempo de grande bonança. Pai, o Senhor também nos traz o de repente aqui em Atos 2:2, com a descida do teu Espírito. E quando o teu Espírito desceu, como um vento forte e impetuoso, encheu toda a casa. E todos que estavam na casa foram impactados pelo poder da tua manifestação, através daquele vento impetuoso, aquele vento veemente e impetuoso. Pai, que o teu vento, ele nos alcance essa hora, nesse momento. Que através também do teu vento veemente e impetuoso, que através do teu de repente, Senhor, a nossa vida comece a mudar. A tristeza vai embora e chegue a alegria. A derrota vai embora e chegue a vitória. Deus, muito obrigada por mais essa oportunidade chamada vida. Obrigada por mais essa oportunidade chamado tempo. Obrigada por mais essa oportunidade chamado dia. Dia 10 de agosto de 2023. O dia a qual Deus reservou para realizar
um grande de repente na minha vida e na vida desta pessoa que está nesse momento ouvindo e assistindo esse vídeo. Obrigada, Deus. Obrigada pela tua presença. Obrigada pelo poder da tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz: amém. Que Deus te abençoe. Eu quero combinar para que você compartilhe com mais 3 pessoas, para que elas possam também se inscrever no nosso canal, @pastora Kátia Rejane. Que você seja poderosamente abençoado e que hoje o teu dia seja um dia de muita paz. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e vos dê a paz. E que as doces consolações do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas. E você diz amém. Que Deus abençoe a todos. Até amanhã, se o Senhor nos permitir, em mais um devocional Pão Nosso de Cada Dia. Paz seja com todos.